Olá, bem-vindos ao Chalé da Leitura. No último vídeo eu havia feito uma resenha sobre o livro de Clive Barker chamado Hellraiser. E para continuar nesse clima, hoje eu vou fazer uma resenha sobre o segundo livro que sucede Hellraiser, né? No caso, o Evangelho de Sangue, ou, como é dito no exterior, The Scarlet Books. Então, vamos lá. Clive Barker. O que dizer desse autor? Provavelmente, se eu fosse fazer um top 3 com autores que têm a mente mais perturbada na literatura, eu acho que o Clive Barker seria de longe o primeiro colocado. O lance é que todos os livros dele sempre me dão um motivo para simplesmente chamar ele no canto e fazer isso aqui. Amigo, vamos procurar um psicólogo? E obviamente esse sentimento não muda em Evangelho de Sangue, visto que está muito mais brutal do que Hellraiser já foi. O Evangelho de Sangue é uma extensão do universo que conhecemos em Hellraiser. No entanto, enquanto em Hellraiser a gente tem uma visão mais humana das coisas, como os humanos se relacionam com os cenobitas e como eles surgem, aqui no Evangelho de Sangue a gente tem uma versão da história contada pelos cenobitas. Então a gente é apresentado ao inferno segundo Clive Barker. Somos apresentados também à hierarquia do inferno segundo Clive Barker. Eles têm uma espécie de ministério do inferno ou algo assim, o que é bem interessante. E somos apresentados também à origem dos cenobitas, de como Pinhead surgiu e como essa mitologia se adaptou em relação ao inferno bíblico também. Então, é um livro, em teoria, muito perturbador e eu acho que compensa bastante vocês lerem. Na história, a gente conhece Harry Damour, um policial na faixa dos seus 40 anos que vive uma vida realmente sem sentido. Quando eu digo sem sentido, é literalmente muito sem sentido. Ele não tem família, ninguém a quem confiar, não tem propósito de vida. Literalmente tudo que ele faz é beber e trabalhar o dia inteiro. E esse sentimento fica pior a partir do momento que ele vê o seu amigo sendo queimado na rua por um demônio. Detalhe, esse demônio estava se masturbando enquanto o amigo dele estava morrendo. Clive Barker. A única explicação disso tudo. Clive Barker. E a partir desse momento, a gente conhece a melhor amiga do Harry, Norma. Norma é uma senhora sensitiva que ajuda os fantasmas do plano terreno a ir para o plano espiritual, desde que se conhece por gente. Eu acho que o fato dela ser sensitiva se deve ao fato dela ser cega. E isso faz com que os outros sentidos dela fiquem mais apurados em relação ao espiritualismo. Isso é bem interessante da forma que o Clive Barker colocou. E esse argumento de ser cego se torna muito mais forte em um determinado momento da história, lá na frente. Que se vocês lerem o livro, vocês vão entender o que eu tô falando. Harry também fica extremamente paranoico quanto ao mundo espiritual. Ele até pede um dos seus amigos, Cass, um tatuador que tem um tanto quanto de misticismo por trás da história dele, tatuar runas de proteção para avisar e alertar Harry quando o perigo sobrenatural estiver próximo. A gente também é introduzido de uma forma bem aprofundada ao inferno e aos cenobitas de forma muito mais profunda do que foi abordado em Hellraiser, e principalmente o Pinhead. A gente pode dizer, por exemplo, que o Pinhead nessa história é o cenobita principal da mitologia do Clive Barker ali, que é o personagem mais caricato desse livro de longe, visto que todos os problemas que acontecem nesse livro têm um denominador e uma causa comum, o próprio Pinhead. O livro ele gira em torno de uma revolução arquitetada pelo próprio Pinhead contra o inferno, visto que o Pinhead ele viola algumas leis do inferno, como portar livros de magia dos humanos. E é um tanto quanto interessante você ver como que o Clive Barker ele formulou regras do inferno de acordo com o conhecimento e a mitologia dos cenobitas. Isso é bem interessante de estar entendendo. E você acaba entendendo também de uma forma mais aprofundada quando você lê o livro. E, cara, é fascinante, sinceramente. Mas aonde Pinhead e Harry Damour se encontram? Onde que essas duas coisas se juntam, que eu acabei de falar aqui? Pinhead, ele literalmente quer escrever um novo evangelho. E é por isso que o livro se chama Evangelho de Sangue. E para ele escrever esse tipo de evangelho, ele precisa de uma testemunha para anotar, para testemunhar tudo que aconteceu. Obviamente uma testemunha as coisas, né? Ele pede para Harry ser sua testemunha, que obviamente recusa. Quem vai querer ser testemunha de um cenobita do inferno? Então Pinhead, sem nenhuma alternativa, sequestra Norma e a leva para o inferno. E o livro gira em torno dessa revolução que o Pinhead está fazendo contra o inferno e sozinho, e o Harry tentando resgatar a Norma junto com seus amigos Dale, Lana e Cass. A gente pode dizer que eles são uma espécie de caça-fantasmas aí do inferno, só que de uma forma bem mais brutal, bem mais gore, do estilo do Clive Barker, né? Esse livro
é um pouco maior do que Hellraiser. Enquanto Hellraiser tinha 140 e poucas páginas, esse aqui tem 300 e alguma coisa. Mas o fato é que o Clive Barker, ele não faz uma leitura pesada de se ler. Na verdade, a leitura dele é muito atrativa, principalmente pelas formas com que ele descreve as mutilações, como ele descreve as torturas presentes nos livros. É uma forma que acaba induzindo você a ler mais páginas e faz com que você termine esse livro em menos de 2, 3 dias. O livro aqui no Brasil, ele é distribuído pela Dark Side, obviamente, né? Vocês sabem o carinho que eu tenho. Vocês sabem o carinho que eu tenho com essa editora aqui. E ela segue o mesmo propósito do livro do Hellraiser, né? Se você abrir na rua, ninguém vai saber o que você está lendo, porque não tem nenhuma informação, nenhum título específico, algo assim. Na capa, a gente tem o Pinhead, que, como eu havia dito, é o cenobita mais icônico da mitologia do Clive Barker, né? Sendo puxado por ganchos em posição anatômica. Quem estuda anatomia sabe que isso aqui é uma posição anatômica. A caixa de Lamarchand aberta e o seu coração aberto. Essa imagem aqui, ela tem um significado quando você lê, mas você acaba entendendo essa imagem lá pro final e, enfim, vale muito a pena você ler esse livro, tá? Aqui na espinha a gente tem Clive Barker e o Evangelho de Sangue, né, com a marca da Dark Side aqui. Inclusive, Dark Side, se quiser mandar uns livros aí, entendeu, né? E aqui atrás a configuração do lamento da caixa de Lamarchand é totalmente aberta, né? As folhas são do mesmo material do Hellraiser, né? Aquela folha um pouco mais dura. Esse livro ele é dividido em uma espécie de testamentos. São livros divididos que simulam uma Bíblia. Para cada capítulo dessa Bíblia, o Clive Barker ele cita, né, uma frase diferente de cada história, cada autor, cada filósofo diferente do mundo contemporâneo. Acaba que essa frase no final ela tem um sentido. Todas as páginas dos capítulos desse desenho de anatomia, né? E o que eu estava falando? Todo capítulo você vai ter uma frase que ela vai ter um sentido figurado para o capítulo. No caso, no livro 2, né, chama Dentro do Portal, ele colocou uma frase de Herman Melville, né, o criador de Moby Dick. Diz o seguinte: algo inexprimível uniu-me a ele, reboca-me com um cabo, com nenhuma faca consigo cortar. Essa frase acaba tendo um sentido muito interessante quando você lê o livro e aborda de uma forma mais filosófica de ver. Mas como eu te disse, a literatura do Clive Barker, ela continua sendo muito brutal. Parece que aqui ele intensificou tudo o que ele fez em Hellraiser. Apesar de ser uma leitura um tanto quanto filosófica, fazendo você pensar e tudo, questão de mutilação, sangue ainda é muito presente e da forma que o Clive Barker põe é fascinante, é brilhantemente doente, como eu havia dito no primeiro vídeo. Outro ponto a levar em consideração é que talvez se você for um tanto quanto conservador, você não vai gostar desse livro. Clive Barker ele mexe muito com a religião cristã, né? O cristianismo. A gente consegue ver as coisas de um ponto diferente, né? O Clive Barker, ele profana muito quanto aos cristãos aqui nesse livro. Ele coloca tudo na perspectiva do inferno, porque obviamente é uma história que se passa ali, né? A gente tem uma versão diferente de como Lúcifer caiu do céu, contado pelo próprio Lúcifer. E o Clive Barker acaba induzindo você a talvez pensar, e se Deus tivesse errado em expulsar Lúcifer do céu? Em um todo, é um livro muito interessante de se ler, muito filosófico, com uma pegada brutal e gore, da mesma forma que o Clive Barker consegue fazer sempre em todos os livros dele, não importa qual. Para quem quiser comprar, o link da Amazon vai estar na descrição do vídeo, assim como sempre. Chegamos ao final do vídeo, galera. Espero que vocês estejam gostando das resenhas aqui. Sugestões, críticas, qualquer outro tipo de coisa, escreve nos comentários, eu estou sempre lendo todos. Usando meu link da Amazon descrito no vídeo, você ajuda esse canal a crescer, tanto financeiramente quanto em questão de conteúdo. Então, se você ficou interessado em comprar esse livro, se eu te convenci de alguma forma a comprar esse livro, por favor, use o link que está na descrição. Não muda nada e a Amazon está com um desconto ótimo nesse livro. De R$52 ele está R$32, se eu não me engano. Pelo menos a última vez que eu vi. É isso, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele gostei, adicione os favoritos, compartilhe com seus amigos que gostam de horror ou são bookworms como a gente. Obrigado a todos pela atenção, sempre à sua disposição, o Chalé da Leitura.